E aí, pessoal, andamentos nos negócios do Grêmio, porque tem novidades. O Grêmio trancou alguns negócios, mas a gente descobriu algumas situações que podem modificar essa linha. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Não esqueça, a Ativo é parceiro deste espaço, portanto, entre agora. Aqui na descrição desse vídeo você tem o WhatsApp do Ativo e melhore a sua relação, isso mesmo, o Ativo é a solução. Gente, o Grêmio trancou alguns negócios, tá? O Grêmio quer olhar o time de transição e o Grêmio quer olhar o time sub-20 para ver se consegue compor. A pressão interna é forte, eu falei isso no vídeo da manhã. Mas logo que eu fiz isso, também me posicionaram, César, tem 3 negócios que de alguma maneira foram sondados e que a gente precisa posicionar. Em que pé estão os 3 negócios? O principal deles é Sorriso. Nós vamos chegar nele, porque envolve jogadores, inclusive com possibilidade de troca. Mas antes eu preciso posicionar 2 nomes que foram muito circulados no ambiente do Grêmio. O primeiro é o zagueiro Kaká, né, que teve sondagem do Grêmio, teve sondagem do São Paulo. Vocês conhecem a história, jogador da base do Cruzeiro, pois a história que rola no bastidor é que isso terminou. Não existe nenhuma possibilidade do Kaká vir para o Grêmio. Essa é. O Grêmio de fato teria feito essa sondagem, mas a informação também é que isso não andou, em razão da multa rescisória do jogador, o clube lá não aceita empréstimo, o Grêmio queria empréstimo, enfim, o negócio trancou fortemente. Terminou essa possibilidade. Depois, o outro jogador citado foi o Moisés. Olha a história. O atacante da Ponte Preta, que o Diogo Rossi trouxe a informação, 25 anos, tem contrato até 24 lá na Ponte Preta, recebeu sondagens de uma série de clubes brasileiros e, segundo algumas informações, existe ainda algum tipo de possibilidade de negócio no Grêmio. Na situação que eu vi no Grêmio, com as pessoas que eu conversei, não é mais o objetivo do Grêmio. Mas parece que existe ainda algum tipo de rumor nos bastidores e a gente está aqui para falar, não para dar opinião. Então, essa é mais ou menos a linha do que eu tenho escutado. E eu trago essa para vocês. Ou seja, também acho, assim como o Kaká, que esse jogador está fora da linha. Fora da linha. Já o Sorriso, eu não posso dizer a mesma coisa. Por quê? O presidente Romildo descartou na entrevista que ele deu no último domingo, no último sábado, domingo, desculpa. Ele descartou. Ele disse, não, nós queríamos um jogador de Juventude, mas não rolou, mas tem muitos negócios que podem acontecer lá. Enfim, ele desconversou. Mas ele desconversou dando uma linha de que o Grêmio, de alguma forma, teria feito uma proposta mais forte pelo Sorriso. Né? Ele não citou o nome do jogador, mas a gente sabe que é esse. E o que a gente pode dizer dos bastidores? Diferente do Kaká, diferente do próprio Moisés, eu achei esse nome muito vivo na conversa. Acho que o Grêmio teve um recuo estratégico, mas achei esse nome muito vivo nessas conversas. Por quê? Porque sabem detalhes demais do negócio. É um jogador que tem contrato até o final de 23 com a equipe do Juventude. Existe uma proposta do Metalist. Existe uma proposta de um time do Japão. Mas o jogador, em tese, não quer se esconder nesses mercados. E espera ouvir outras questões. A multa rescisória pro mercado interno é 7 milhões, ou seja, é real. O Juventude já demonstrou interesse em 2 jogadores do Grêmio, tem inclusive conversado com esses 2 jogadores, nós vamos chegar neles ainda nesse vídeo. E o negócio me pareceu um pouco diferente. Sabe aquela história, tu ouve o discurso de um lado, quando tu ouve de um outro nome o discurso muda, até o olhar muda, opa, tu tem que ficar mais atento. Então, ao mesmo tempo em que se libera a possibilidade, ou existe um recuo ou uma distância nas negociações muito grandes, também é preciso posicionar que neste caso o Grêmio recua, mas olha, nos outros recuou saindo. Nesse não.
O Juventude tem 70% dos direitos econômicos e o Grêmio tem interesse, sim, em conversar com o Juventude. Quem o Juventude está olhando do Grêmio? Paulo Miranda e Darlan, os dois. Paulo Miranda tem um contrato com o Grêmio e é de alto custo até o final do ano. E Darlan tem um contrato mais longo, também alto para os padrões do Juventude. Então está aí a engenharia. O Grêmio, de alguma forma, facilitando esse negócio, criando as rescisões de contrato, tanto com Paulo Miranda como Darlan, utilizando isso de alguma forma para colocar o Sorriso em Porto Alegre e, em cima dessa colocação do Sorriso, valorizar o jogador aqui, porque vai ter espaço e, mais do que isso, também dando ao Juventude uma parcela importante da venda desse jogador ou da valorização desse jogador. Essa, para mim, é a engenharia. O Grêmio constrói de forma muito sigilosa isso, mas constrói, diferente dos outros casos. Me parece, e aí fecharia a lista do Denis Abraão se a gente pensar, se a gente lembrar desde o início, o lateral direito, o lateral esquerdo, o zagueiro, o meia, que é o Benítez, a gente já cansou de falar, vai ser anunciado até amanhã, só faltam documentos, o centroavante, que foi o Diego Souza, e mais um homem de lado, já que o Janderson já foi anunciado e contratado. E o homem de lado, desde sempre, era o Sorriso. Se vai confirmar ou não, se o Grêmio utilizou aquele discurso em falar, deu, não tem mais negócio e tal, para recuar e jogar, os próximos minutos vão dizer isso pra gente. Me parece que o Grêmio olha, não quer entregar tanto assim, porque está muito frágil para o Grêmio as negociações. O Grêmio deve não no sentido de atraso, mas tem contratos grandes com os seus jogadores, precisa ter tranquilidade para não ganhar um grande problema ali na frente. E ao mesmo tempo, o Grêmio ainda ambiciona um outro jogador, lembrando, esse menino ainda é jovem, ele tem 20 anos, ele tem talento, ele pode ser um jogador importante para o Grêmio na Série B, tem experiência de jogar numa equipe como Juventude na Série A, foi bem na Série A, então me parece que dá para conciliar. O Juventude, da mesma maneira, tem interesse em reforçar o seu time com jogadores um pouco mais cascudos, tu une o útil ao agradável e consegue construir o negócio. Vai rolar? Não sei, mas esse caso aqui me parece que a porta não fechou totalmente, apesar dos discursos do Grêmio, que são discursos para preservar um pouco o ambiente, mas que a gente sabe que muitas vezes por trás disso sempre tem alguma história. Vamos aguardar. Isso com certeza vai se resolver nesta semana ainda. Mas, no caso do Sorriso, me parece que a porta ainda não fechou. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.